Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Deixa eu dar um abraço aqui no meu amigo Fubá. Fubá, um abraço pra você, menino. Não te conhecia, eu espero não ter te assustado. A gente fez a análise do cemitério e tudo mais. E eu não sei se eu me apresentei de maneira tão correta a você e a todos os seus inscritos, mas assim... eu tenho mais de 30 anos de estudos de religião e eu passei por diversas religiões, inclusive ordens esotéricas. Então, eu fiquei cerca de 12 anos na Rosa Cruz, no Martinismo, na Sociedade das Ciências Antigas, estudando o misticismo, bem como eu fui batizado, ou seja, eu nasci no catolicismo. Minha família era católica, né, berço católico, então eu me batizei, fiz toda a primeira comunhão e tudo mais. Depois eu fui para o cristianismo, mas eu me frustrei um pouco porque eu via que a sociedade meio que empurrava o catolicismo às pessoas e isso não era legal. A religião não pode ser empurrada, ela tem que ser uma orientação, ou seja, a mesma coisa que fosse uma vocação, sabe? Qual faculdade você quer, qual religião que atende a sua verdade? O catolicismo e o cristianismo nunca atenderam a minha verdade. Bom, eu fiquei 10 anos em centro espírita e eu soube que você é espírita, então nós temos ali um elo bem comum, né? Eu fui espírita em centro espírita kardecista e depois eu fui para Umbanda, a qual eu trabalhei durante muito tempo como médio de incorporação. Mas eu saí do espiritismo porque não tinham respostas às perguntas que eu apresentava. E eu meio que via que cada casa seguia uma bagunça ali, a forma de administração era uma forma meio que errada, o ego se perfazia demais nesses lugares. E aí eu ingressei em 2004 junto às terapias complementares. 2004, Fubazinho, ou seja, faz tempo. E aí comecei a aprender todas as técnicas possíveis de terapias complementares e quando eu vi eu estava inserido dentro do budismo tibetano. Em 2007 eu entrei no primeiro templo budista, que realmente eu fiquei encantado, mas eu só fui realmente tomar votos e me converter ao budismo tibetano em 2017. Ou seja, eu fiquei 10 anos tendo certeza de que aquela crença seria a última a qual eu estaria inserido. E é a última. Hoje eu sou budista, eu tenho diversas iniciações, são mais de dezenas de iniciações dentro dos templos budistas. Eu viajo o Brasil, pertenço até mesmo a grupos de estudos na Califórnia, com pessoas do mundo inteiro, a qual nós fazemos práticas raríssimas hoje, que são bem difíceis de estarem abertas aos praticantes tradicionais do budismo. E isso me consolida dentro de uma coisa chamada experiência religiosa. Então, assim, dentro desses 30 anos que eu percorri de religião, eu posso ter certeza que eu tenho lugar de fala em muitas crenças, eu aprendi muitas coisas legais, sem dúvida nenhuma, mas que quando a gente começa a questionar algumas coisas, as verdades elas vão aparecendo, quer queira ou não. Bom, quando eu analisei a sua ida ao cemitério, obviamente alguns costumes eu não conhecia, tipo limpar o cemitério, ou seja, o túmulo da sua família. Por quê? Porque aonde eu moro, os cemitérios eles são administrados por grupos e empresas. Então aqui nós temos o Getsemane, o Cemitério da Paz e o da Luz aqui perto, né? Acho que é da Luz. De qualquer maneira nós temos o da Paz e o Getsemane aqui em São Paulo, que são administrados por empresas, por pessoas que ganham dinheiro para poder administrar ali, limpar, colocar flores e só não rezam para os mortos, mas a terceirização tá lá. Né? Então eu não conhecia esse costume, eu achei bem interessante e deveras assim, eu não sou um adepto ao cemitério, eu espero só ir uma última vez na minha vida, né? Que será no dia da minha morte. Então, mas vamos lá. Ficou pendente uma análise. Que análise? A análise da casa do Fubazinho. Por quê? Muitas pessoas me perguntaram, tio Spook, você falou que ia falar onde está o irmão do Fubá. Muito bem, se eu não falei que ele estava no cemitério, é porque ele não está. Mas será que está na casa do Fubá? Eu peguei 2 vídeos do Fubá que demonstram um pouco mais sobre a casa dele. Um vídeo de 2 anos atrás, onde ele termina de mobiliar a casa e mostra para as pessoas, o que é interessante.
E um vídeo mais recente, de alguns dias para cá, que tem algumas andanças pela casa e a gente vai conseguir ver essas diferenças. Veja, eu trabalho com a clarividência, eu não sou vidente, ok? Existem muitas diferenças de terminologia, a qual você tem que colocar o devido acento ao indivíduo. Então vamos lá. Médium. Médium é uma palavra que designa somente aqueles que trabalham em centro espírita. Se você não trabalha em centro espírita, não possui a devida escolaridade dentro do centro espírita aplicada, você não é médium. É a mesma coisa que uma criança chegar para você e falar que é um neurocirurgião. Você vai falar para a criança, não, você não é um neurocirurgião. Não, eu sou porque eu li 2, 3 livros, eu já entendi como faz o processo de operar um cérebro e pode me dar o bisturi que eu abro a cabeça de uma pessoa fácil. Não, querido, você não é, ok? Porque precisa de escolaridade, tanto o nível básico, o fundamental, o colegial e tudo mais, até chegar na faculdade de medicina, fazer 10 anos de estudo para se formar alguma coisa na vida. Sinto, o respaldo ele é obrigatório. Idem a espiritualidade, por quê? Porque se você não credenciar as pessoas e não fazer com que as pessoas estudem, a gente vai ter um bando de achismo, grupos de pessoas que acham que são alguma coisa e não são nada. Simplesmente vamos continuar um processo de especulação espiritual, achismo espiritual e, infelizmente, vão virar golpistas. Por quê? Quando você entra no centro espírita, você tem que ter respaldo pelo centro espírita, você vai ter uma educação que vai ser ensinada, você vai aprender as obras de Kardec, se for um centro espírita kardecista, você vai aprender passe magnético, desobsessão, atendimento às pessoas, vai aprender os cursos que eles dão de final de semana sobre um princípio de anatomia espiritual que transita somente dentro dos centros espíritas, com base no que Kardec ensinou no século XVIII e XIX. Acabou. Saindo de lá, você não é ninguém. Não adianta levar a mediunidade para fora, porque a mediunidade ela acontece dentro dos centros espíritas e está nas obras de Kardec. Você não pode trabalhar a mediunidade fora. Idem acontece na Umbanda, na Quimbanda e Candomblé. A magia acontece dentro da casa, onde você vai receber o atendimento, ok? É importante. Vidência e clarividência são práticas que transitam muito nas religiões orientais, tá? Onde nós tínhamos o oráculo, onde nós tínhamos, obviamente, conceitos relacionados a tais práticas. E a clarividência somente, unicamente, exclusivamente no hinduísmo e no budismo tibetano. Não existe clarividência em outra crença. Não existe no catolicismo, no judaísmo, não existe nos povos celtas, não, ok? Somente no budismo. Existem livros, literatura que conta a história de grandes mestres clarividentes, cara, antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma tradição de 4.000 anos atrás, sendo Cristo 2.000 anos atrás. O hinduísmo e o budismo, eles são muito mais antigos, ok? Vidência, de novo, não transita junto com a clarividência. E a gente já falou isso em vídeo, eu espero que vocês assistam os vídeos do canal para entender essas diferenças. Então eu preciso ver a imagem para saber o que está por detrás no nosso fubazinho. Eu preciso saber o que está acontecendo aqui, olhando o vídeo. É por isso que o canal Spook House ele só trabalha analisando imagens, tá? Então é importante ter esse disclosure para que as pessoas saibam diferenciar as coisas. Existem regras, existem métricas, existem princípios, ok? Novamente, eu tenho toda uma formação dentro da espiritualidade por práticas, por teoria, conhecimento aplicado, ok? Análise quantitativa, qualitativa de tudo o que acontece, as experiências vividas e tudo trazendo, obviamente, conceitos e livros que trazem esses respaldos. Em contrapartida, me formei, graduei e pós-graduei nas práticas integrativas complementares, para poder atender as pessoas. Feito? Então nós vamos analisar aqui, vou trazer vocês mais para pertinho para o meu coração aqui, tá? Às vezes muda aqui a imagem, vai ficar um pouco escura, um pouco clara, um pouco escura, um pouco clara, tá? Por causa das câmeras, tá bom?
Mas é isso. Vamos analisar Fubazitos e o Fubazitos na sua casa, ok? Esse vídeo aqui acho que é de 2 anos atrás, mas vamos ver o que tem há 2 anos atrás. De repente o irmão dele tá lá, não sei, de repente vamos lá, né, tio Sprookles? Vamos ver, tá bom? A gente vai ver tudo em tempo real para que a gente consiga trazer todas as informações para vocês. Não, deixa eu aumentar o volume aqui, Fubazinho, que eu não me atrapalhei aqui. Vamos lá. Tá baixo. Vocês, gente, eu tô ótimo. Vim finalmente mostrar pra vocês a minha casa pronta. Quer dizer, nunca tá pronto, né? A gente vai mexendo, mas assim, por enquanto eu não vou mexer mais, Fubá. Nossa, que dá pra cantar aleluia aqui. Primeiro... Tá, vamos entender. Energia do Fubá, tá? Eu não conheço Fubá, eu não fico assistindo o YouTube. Me indicaram o Fubazinho, eu achei uma pessoa de um coração muito bom, eu achei muito legal o canal dele, eu acho que a gente precisa de mais felicidade na internet, sério mesmo, tá? A gente precisa de mais alegria. Eu não assisto esses canais, eu assisto só canais de teoria musical, por incrível que pareça, tá? Eu gosto de canais de música, não de escutar música. Eu gosto de canais que ensinam coisas da guitarra, ensinam a mexer nos equipamentos que eu tenho de música, é o que eu mais assisto. Então, vocês vão ser o meu crivo. A partir de agora, vocês é que vão me corrigir se eu tiver errado. Feito? Melhor coisa, eu não conheço Fubá, vocês conhecem. Fubazinho também vai ficar um pouco assustado, não é esse intuito. Mas vamos lá. O que está por detrás da energia do Fubá neste dia, ou seja, 2 anos atrás? 2 anos atrás, o que nós tínhamos? Leia-se, eu estou vendo uma foto do Fubá, um espectro do Fubá, uma análise pontual neste dia. Feito? Tem que explicar isso, hein, tá? Muito bem. Fubá, primeira coisa que a gente nota da energia do Fubá, problemas de sistema nervoso, tá? Eu não sei a vida do Fubá, não sei o que acontece na casa dele, eu não sei os problemas que ele possa vir a ter com a mãe dele ou com situações conflitantes com relação à vida dele. Ele pode ter problemas relacionados a N coisas, seja problemas de contas para pagar, problemas de estrutura da casa, problemas com a família, a administração do lar, cuidar e zelar e tudo mais, tá? Mas o sistema nervoso dele é muito curioso, por quê? Ele tem uma mente que pode pregar peças nele, pode conduzir ele a caminhos não muito legais, tá? Eventualmente ele pode tomar certos remédios para o controle da mente, acalmar a mente, fazer com que o pensamento dele seja mais tranquilo, mais calmo. Pode, ele pode tomar calmantes, ele pode tomar medicamentos para fazer com que ele corrija certas enfermidades do sistema nervoso. Tá? Leia-se, o sistema nervoso ataca toda a região do comportamento do indivíduo emocionalmente e mentalmente, tá bom? Por que eu falo isso? Porque o ponto do sistema nervoso dele, ele altera em diversas cores simultaneamente, o que significa que ele tem uma mente extremamente acelerada e pode, eventualmente, tomar certos medicamentos para fazer com que isso daqui seja mais controlado, tá? Dá para saber quando uma pessoa toma medicamento pelos pontos de energia? Dá para saber. Por quê? Porque é como se você colocasse uma enorme rolha dentro do ponto de energia. Você impede com que o fluxo de energia ele flua naturalmente. Então a mente ele acaba tendo um controle um pouco maior, onde os pensamentos eles vão tentar fluir assim rapidamente, mas ele mantém sempre um controle, sempre tenta, né, dar um respiro, se acalmar, ok? Essa extensão desse ponto dele de energia, visto dentro da medicina tradicional chinesa, ele se expande por toda a região da nuca e das costas, o que não é saudável. Essa ramificação é um perigo. Por quê? Porque ele pode levar a problemas sérios constantes de dores de cabeça e problemas respiratórios, porque ele vai afetar sistemas ligados à alergia. Então, você vai ter sinusite, rinite, toda a parte aqui da maçã do rosto dele pode vir a ficar realmente comprometido com crises sérias de sistema respiratório. Essa extensão, então, do sistema nervoso que perpetua até a nuca dele e desce, causa problemas seríssimos de dores de cabeça, tá? Coisas assim que podem perpetuar durante um bom tempo. E ele toda hora tem que ficar tomando remédio, toda hora tem que ficar tomando medicamento para poder segurar essa energia, esse fluxo de energia que vai pelas laterais aqui, passando pelas têmporas. Quando ele desce,
Até babei. Vai para a nuca e começa um grande problema. Por que esse problema? Porque ele tem um pesar enorme na região dos ombros, neste dia, nesta foto, nesta imagem, ok? Esse pesar no ombro é uma coisa bem complicada. Por quê? Veja, a gente tem problemas físicos, emocionais e mentais. Passando disso, nós podemos olhar então o cachorro pelo rabo. Entender que existem problemas emocionais ligados também a espirituais, problemas físicos ligados ao espiritual e problemas mentais ligados à espiritualidade. Tá? Mas lembrem-se, primeiro a gente sempre vai olhar questão física, emocional e mental, para depois buscar razões espirituais para as nossas enfermidades. Aqui no Fubá, existem certos transtornos que estão sendo alimentados. E eu acho muito curioso, uma linha tênue sobre esse rapaz. Por quê? Porque esses problemas, olhando essa imagem, não são identificados por pessoas que conhecem superficialmente o Fubá. Só pessoas que conhecem a natureza da essência dele, que convivem com ele, sabem o que ele passa. Por quê? Porque o que nós temos aqui é algo que foi atraído, gerado e manifestado pela própria energia do Fubá. Se eu jogo uma isca no oceano, eu espero que algum peixe vai e morda. Se eu não jogar nenhuma isca no oceano e simplesmente estou passando pelo oceano de barco, nenhum peixe vai se manifestar. Ele vai simplesmente saber que existe alguma estrutura grande que está passando, mas não chamou a atenção dele. Eu falo isso porque, se você projeta uma depressão, se você projeta mágoas, frustrações, tristezas para o mundo espiritual, essas tristezas, mágoas e frustrações vão ser devolvidas para você. Por que isso? Por que acontece esse efeito bumerangue junto ao mundo espiritual? Porque você projeta formas de pensamento, você projeta emoções, você projeta uma vibração junto de tristezas, mágoas, frustrações para fora do seu corpo. Quando você projeta isso para fora do seu corpo, qualquer coisa que estiver ao seu redor vai ser atraído por aquilo que você vibrou. Veja, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas é exatamente assim. Você está andando com más companhias. Por que você anda com más companhias? Porque você tem um grau de afinidade por algum princípio com elas, mas você não concorda 100% no que as pessoas façam. Então você pode gostar às vezes de uma menina, essa menina bebe e fuma, mas você não bebe e fuma. Mas para acompanhá-la você começa a beber. Por quê? Porque ela meio que te cobra esses fatores. Ah, você vai sair comigo e não vai beber? Não vou beber. Ah, então não sai comigo. Aí você passa a consumir a substância, você começa a ficar dependente quimicamente. Ok? Então você começa a projetar uma necessidade de eu quero aquela menina, gosto dela, quero namorá-la. Porém, as condições vão fazer com que você mude a sua pessoa, mude seu comportamento e atraia coisas ruins para você. Porque a partir disso você vai adquirir vícios, você pode atrair pessoas que tenham interesse sobre você, em decorrência a um princípio que você gerou. Aqui nós temos alguma coisa que foi atraída por uma emoção do Fubá. Essa emoção que ele criou, infelizmente, está ligado sim a uma tristeza, a uma depressão, a princípios de emoções inferiores, coisas ruins que aconteceram com ele. O que me surpreende é que neste período onde existe essas vibrações negativas sobre o Fubá, poderiam ter gerado a ele certos distúrbios do fígado, do estômago e do pâncreas. Por quê? Porque essa faixa densa ao redor do Fubá, ele tem como se fosse uma enorme faixa escura ao redor do seu estômago, do seu pâncreas e do seu fígado. Isso faz com que as emoções interajam com os principais órgãos, o que é uma somatização das emoções. Essa somatização das emoções pode fazer com que uma pessoa fique diabética, tenha gordura no fígado, tenha refluxo e dores de estômago e problemas no pâncreas. Ok? Quando essa energia, então, é projetada pelas costas e combinada com o sistema nervoso dele, então nós temos realmente uma somatização de uma emoção muito negativa, prejudicial ao Fubá, que é um princípio de uma depressão, um princípio de, não diria coisas além disso, porque eu não acredito que ele tenha essas enfermidades, mas geralmente quando acontece isso numa pessoa, você pode ter bipolaridade, problemas de
personalidade, problemas de conflitos pessoais com o seu eu, quem sou eu, o que sou eu, conflitos sociais que envolvam você, relações com pessoas que acabam ficando prejudicadas e você somatiza isso, se culpando por isso. Então todas as emoções negativas que você acaba criando por uma forma de pensamento, por impressões sobre o que acontece no mundo, sendo somatizado nos órgãos e projetado pelas costas. E quando acontece essa projeção pelas costas, a pressão entre o meio das costas até a nuca se faz presente. Dores na nuca, ombros e problemas respiratórios, porque ele vai pegar exatamente a metade da coluna do fubá. Só que isso é normal dentro do princípio das técnicas de bioenergia e o que a gente vê também na medicina tradicional chinesa, porém nós temos algo mais complicado. Fubá, você é espírita. Eu acho que você tem um alicerce interessante, fubá, dentro do espiritismo, ou mesmo buscando a espiritualidade no espiritismo, relacionado a entender melhor as relações de vida e de morte. Você tem esse esclarecimento. Porém, você tem que entender que algo pode ser atraído pelas emoções que você projeta. E essa atração pelas suas emoções te trouxe uma energia negativa, um obsessor. Muitas pessoas talvez não saibam o que seja um obsessor. O obsessor é uma pessoa que faleceu, ok? Um ser humano que faleceu, que estava entre nós, acabou morrendo, e a sua consciência fica perdida trafegando livremente pelo mundo espiritual. Porque ele fica obcecado pelas pessoas, ele fica obcecado pelos bens materiais, ele fica obcecado por drogas, por vícios, por sexo, por prostituição, por o que for. Porque ele deixa realmente todos os alicerces de caráter, de moralidade, de ética para o lado, ele se apoia em coisas fúteis, coisas ruins da vida, ele deixa de ter realmente uma crença verdadeira e passa a viver por meio de um Deus falso que ele idolatra. O que é um Deus falso? São pessoas que carregam posturas mais agressivas na vida, comportamentos agressivos, posturas erradas, meios errados. Ele deixa realmente de ter uma fé alicerçada em verdades, ele começa a acreditar em sonhos, acreditar em coisas idiotas, em princípios errados na vida, ok? Então, se vocês olharem ao redor do fubá, vocês não vão ver o fubá, mas vocês vão ver algo que está exatamente aqui à direita dele. Essa energia que está à direita do fubá e à minha esquerda, ele está conectado diretamente nessa região que eu falei para vocês, que envolve o fígado, o estômago e o pâncreas, na parte das costas, entrando pelo ponto das emoções inferiores. Isso significa que ele tem uma autoalimentação das enfermidades. Não consegue se curar naturalmente, ele não consegue achar meios naturais, ele não consegue se desvincular disso. É como se alguma coisa constantemente alimentasse certos problemas emocionais no próprio fubá. Isso acontece com todos, ok? Não é só o fubá. Eu não estou falando só exclusivamente dele, mas sim com todos vocês, porque isso aqui é absolutamente normal. Só que, cara, o que é isso que está atrás dele? Aí é que está o pulo do gato. Cada consciência, quando é projetada dentro da espiritualidade, ela vai vibrar de acordo com o que ela era na vida. Você é aquilo que você vibra e você vai projetar isso para a espiritualidade. Dentro do budismo tibetano, que é a religião que eu mais adoro e que realmente me traz todas as explicações para aquilo que nós vemos hoje no mundo, ela vai tratar o princípio do que está dentro da espiritualidade junto com o que eles chamam dos reinos do samsara. Esses reinos do samsara, eles são divididos em 6 grandes reinos. São 3 reinos que eles consideram virtuosos e 3 não virtuosos. Esses 3 reinos virtuosos, ele vai envolver princípios do reino dos humanos, ou seja, nós, mas com algo que não é legal, que chama-se apego. O ser humano ele tem apego às coisas e é uma das não virtudes atreladas ao reino daqueles que nós vivemos, porque nós temos possibilidades legais na vida. Nós temos possibilidades de articular coisas, de criar coisas, de dar vida, de cuidar da vida, de zelar a vida. Só não sobrevivemos à morte, mas o resto nós fazemos. Junto a isso nós temos o reino dos deuses e semideuses. Ai caramba, ai lá vem os deuses, ai é o Thor, é Odin, é Ísis,
Ah, quem será esses deuses? Não, isso não existe. Vamos lá. Deuses é um conceito criado por aqueles que são baseados na vaidade, no princípio da vaidade. Aqueles que cultuam o seu corpo, aqueles que cultuam sua beleza e só conseguem ver isso e nada mais. São pessoas vazias por dentro, são ocas em termos de conteúdo, de conceitos, de reais aprendizados, simplesmente vivendo a sua estética, a sua vaidade. Muito bem, você encontra essas pessoas na academia, você encontra isso, pessoas que só cultuam a sua beleza por aí. Instagram é um mar disso. Mas contra, então, o reino dos deuses, nós temos o reino dos semideuses. Os semideuses seriam os que invejam os deuses. Por quê? São pessoas invejosas, são pessoas que não são conformadas com a situação que têm, com o corpo que têm, com os traços que possuem, ou mesmo com a situação econômica a qual possuem. Eles sempre vão invejar o que o outro tem, sempre vão percorrer o que o outro tem. Ele quer ter o que o outro tem. Este aqui é um obsessor da inveja. O que acompanha o fubá é alguém nesta época, nesta imagem, que está agindo com uma total inveja sobre ele. Pode ser parente? Pode. Pode ser parente. Podem ser familiares, assim, bem próximos? Claro que pode. Tá? Então nós temos uma situação que deseja o mal ao fubá. Por incrível que pareça, isso acontece? Claro. Tem pessoas que olham e falam, eu queria ter o que ele tem, eu queria ser o que ele é, eu queria poder fazer o que ele faz. E joga formas de pensamento, joga intenções negativas, jogam coisas negativas para o fubá. E quando colocam essas coisas negativas, eles atraem esses seres para uma pessoa inocente, que já tem os seus transtornos, já tem os seus problemas. E o que esse ser pode fazer com ele? Quedas, batidas, acidentes e claramente fazer com que ele perca coisas. Se ele tiver um carro, ele bate o carro. Se ele tiver uma moto, ele bate a moto, capota. Qualquer coisa elétrica que ele compre nessa casa, por exemplo, eu quero colocar um computador ou televisão, pode vir a queimar. A casa pode vir a ter problemas de estrutura, ela pode começar a ter trincas. Pode. Isso são efeitos de uma energia de inveja sobre os indivíduos. Até então, agora, a gente não consegue achar o irmão dele. Mas vendo a casa, podemos identificá-lo. Se não tiver aqui, eu achei uma outra imagem interessante que a gente vai utilizar. Feito. Se nenhum desses vídeos não aparecer o irmão do fubá, a gente acha ele. Feito. Não vai sair dessa. Bom, a gente vai fazer essa pausa agora, porque já deu 28 minutos e as pessoas não assistem mais que isso. Então a gente vai fazer essa pausa agora e a gente vai fazer o tour pela casa do fubá. Só como recadinhos finais. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos físicos, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações dos nossos serviços e como tudo é feito, bem como os valores eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou médium, eu não sou um paranormal, eu não sou vidente, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses botões e você vai ser encaminhado numa pagininha, e de lá você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.